Bom dia, família, graça e paz, tudo bem? Tendo então em vista, essa promessa da terra prometida, entendemos que recebemos isso pela graça, mas vamos nos apropriar pela fé. E agora então, vamos desenvolver aqui uma perspectiva, ou melhor, um raciocínio, uma linha de raciocínio, pegando como base aqui os primeiros versículos do livro de Josué. Eu quero ler com você aqui Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 5, diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Em todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e do mar grande, na direção do poente do sol, e ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Olha só, então antes de Israel entrar na terra prometida, gente, acontece algo aqui que impacta toda a nação, inclusive a vida de Josué, que é o quê? Que é a morte de Moisés. Olha que desafio, Desafiador demais, tanto para Israel quanto para Josué, Por quê? Porque Moisés tinha essa figura. Moisés era o quê? Moisés era uma autoridade. Moisés é reconhecido como um homem de Deus. Moisés é alguém renomado, E a presença de Moisés é como aquele pai, é aquele que traz aquela segurança, para o povo todo. E obviamente isso é necessário para nós avançarmos, para nós crescermos. É necessário pessoas, que deem essa sustentação, que são como se fossem plataformas para nós crescer, para nós avançar, Mas também o que pode acontecer? Existe outro lado dessa verdade. Essas pessoas, por vezes, por trazer essa segurança, elas podem também trazer uma espécie de uma acomodação, ok? Então, ou seja, como se fosse, uma sombra. Vamos imaginar que essa pessoa é uma árvore, ok? Como Moisés fosse uma árvore para Israel e para Josué. É uma árvore, então eu me acostumei demais com essa sombra da árvore, ok? E aí agora quando eu tenho que ir para o sol, eu não consigo, não, por quê? Porque está tão bom aqui. Então é uma espécie de uma acomodação, de um conforto que impede-nos de avançar, impede a gente crescer. E é isso que acontece aqui, Deus então recolhe Moisés. Então agora tirou essa figura, tirou essa pessoa de Moisés. Entende? E agora Josué está diante do quê? Está diante desse desafio. E Deus é categórico demais quando ele diz, no versículo 2 que nós lemos assim: Meu servo Moisés está morto. Prepare-se agora, passe o Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos seus filhos. Então, Deus parece que é tão simples, para Deus. Moisés morreu Moisés, prepare-se, pronto, tá tudo certo, vamos lá, Josué. É para isso mesmo que para isso que aconteceu o que aconteceu. Então, nesses momentos, isso pode acontecer na nossa vida. Não estou dizendo que Moisés, a figura de Moisés, mas dessas pessoas, e essas pessoas podem ser circunstâncias, podem ser coisas também. Nós precisamos de entender o quê? Nós precisamos de entender a transição que está acontecendo. Aqui está acontecendo uma transição. Então nós precisamos aqui discernir esse movimento que Deus está promovendo, esse movimento que Deus está provocando para que o propósito dele se cumpra. Então, como eu falei, isso não é exclusivo quando alguém morre, não, mas isso está ligado quando Deus insere você agora em uma nova posição. E essa nova posição, ela vai exigir uma nova formatação, vai exigir uma nova postura, vai exigir uma conduta diferente. Por quê? Porque o tempo é diferente, ok? Então é como se fosse assim: quando você era solteiro, agora você é casado. Quando você somente era filho, agora você é pai, ou você é mãe também, Quando você era funcionário, agora você é um empreendedor, Quando você era apenas liderado, mas agora você está numa posição de liderança. Então antes, você somente sentava à mesa para comer, mas agora não, agora você precisa trazer a provisão, preparar o alimento, pôr a mesa, servir os demais. Olha só que transformação, olha só que mudança. Então você consegue perceber que aqui há uma transição que Deus está fazendo. É como se fosse uma mudança de fase, Ela exige então essa mudança de postura, essa mudança de atitude.
Eu não estou aqui dizendo, né, ou melhor, não estou aqui menosprezando a importância de Moisés e de pessoas na sua vida ou de coisas na sua vida, não é isso. Eu só estou dizendo que chegou um tempo que Deus planejou todas as coisas para que você avance. Josué, né, no contexto todo, se você vê o contexto que antecede aqui, Josué estava sendo treinado por Moisés. Para quê? Para isso mesmo, entende? Então, por isso que Deus é tão prático. Ele diz, Josué, é o seguinte, Moisés morreu, levanta, pega o povo e entra na terra. Parece que é algo tão prático, tão simples, né? Mas Deus é tão prático, é tão fácil para eles as coisas. Não, é porque Josué já estava sendo treinado para aquilo. É como se você estivesse orando por algo e agora chegou o momento daquilo acontecer, entende? E aqui exige então essa postura diferente, algo de fé. Então aqui Josué já estava sendo treinado. E aí Deus está dizendo, né, como se eu dissesse assim, Josué, chegou a tua hora agora, né? Até agora você só treinou, né? Usar a linguagem aqui do futebol. Até agora você só treinou, mas vamos para o jogo, porque você foi preparado para isso, para esse momento, para essa hora. Agora chegou o tempo de entrar em campo, chegou o dia do jogo. Vai lá, joga, entra e arrebenta com os adversários. É mais ou menos isso que Deus está falando para Josué. Entende? Então quer dizer para você que você foi treinado, você está sendo treinado por Deus. Só que agora chegou o tempo, chegou a hora de possuir a terra prometida. Chegou a hora de você adentrar, de você se apropriar da promessa que Deus deu para você, entende? Por isso que Deus está mudando. E aí você precisamos de entender essa mudança. E você precisamos de entender a transição que está acontecendo. Entende? Moisés foi bênção na vida de Josué, só que agora é com Josué o negócio. Tem pessoas que elas abençoaram você e trouxeram você até aqui. Não, você não deve agora desprezá-las, você não deve desonrá-las, não, mas você agora precisa de como se fosse assumir essa responsabilidade. Você precisa assumir essa nova forma, entende? Você precisa entrar nessa nova forma, você precisa agora se apropriar de uma nova postura e estabelecer uma nova conduta na sua vida. Porque como eu falei antes, você era solteiro, mas agora é casado. Não tem como você viver casado como se fosse solteiro. Você agora é pai, você não é somente você, não. Você agora precisa de ter uma nova posição, você tem uma nova posição, é necessário uma nova postura, é necessário uma nova conduta, e isso é pela fé. Então olha só, cada posição, preste atenção nisso aqui, eu já encerro. Cada posição, ela exige uma forma. Cada posição que Deus coloca você exige uma forma. Você deve se formar, você deve entrar naquela forma. Então se você é pai, existe uma forma, obviamente, de Deus para ser pai. Se você agora é um marido, existe uma forma de Deus, uma forma, né? Uma formatação de Deus para ser um marido. Se você vai ser um líder, existe uma forma de Deus para ser um líder. Não estou dizendo que você não vai perder a sua personalidade ou individualidade, não, pelo contrário. Não, é muito além disso, eu estou falando de algo espiritual. Entende? Então cada posição exige uma forma, cada ambiente demanda de uma postura. Você deve ter uma postura de líder. Josué, agora Deus está dizendo, Josué, você vai liderar, mas sim, você tem que ter uma postura de líder. Agora a tua maneira de falar, Josué, vai precisar ser diferente. Por quê? Porque agora tu está em uma nova posição. Entende? E cada desafio requer uma conduta. Entende? Exige, Josué não pode mais viver do jeito que ele vivia. Por quê? Porque existe uma nova posição, exige uma forma, exige demanda de uma nova postura. E esse desafio agora requer uma nova conduta. Então eu e você precisamos entrar na forma para este tempo de possuir a terra prometida. Moisés já passou, ficou para trás, agora é com você. E Deus fala para Josué, né? No versículo 5, ninguém poderá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e não o abandonarei. Amém? Deus abençoe a sua vida.